Pistoleiro. Se existe profissão mais ruim que essa, eu desconheço. Infelizmente, passei 30 anos da minha vida metido com pistolagem. Cheguei a executar 3 numa noite só, e não tinha que me fizesse tremer na base. E o único homem que eu descia meu chapéu era o Vitorino, homem que eu considerava meu pai, pois ele me pegou para criar quando eu ainda era somente um menino, pois infelizmente meus pais foram vítimas da sua maldade, e por um tempo cresci com raiva daquele homem que havia executado meus pais. Mas depois que soube o que eles faziam, entendi a atitude de Vitorino. Meus pais também eram metidos com pistolagem, e há muito tempo atrás haviam executado os pais de Vitorino, e nele cresceu um ódio que só acabou quando ele fez o que fez, e só aí entendi os seus motivos. Por isso, convivi ao lado dele, executando os outros, amando de quem tivesse mais dinheiro. E tínhamos nosso bando de mais ou menos uns 7 homens, mas um por um foram sendo vítimas daquele maldito homem, que se eu soubesse no que ele se transformava, jamais iria procurar briga com ele. Tudo começou quando um sujeito chamado Sebastião veio atrás de um pistoleiro para fazer um serviço para ele, e Josué, um dos nossos capangas, que era viciado em meter bala em gente, aceitou na hora sem nem perguntar quem era a vítima, pois para ele, apertar o gatilho era que nem respirar, um a mais ou um a menos, para ele não importava. E de tardezinha, Josué saiu mais o tal Sebastião. Passou um dia, 2, e só depois de 5 dias que veio a notícia. Encontraram o corpo de Josué numa vala. Na hora, os cabras ficaram com sangue nos olhos e já estavam querendo ir atrás do tal Sebastião. Mas para nossa curiosidade, o homem também foi encontrado com a boca cheia de formiga. E a gente começou a pensar em quem teria feito aquilo com Josué e com o tal do Sebastião, pois além de nós, não tinha ninguém mais valente na região. E foi então que começou a caçada ao homem que havia feito aquelas execuções. E nos dividimos em 4 grupos, eu e Vitorino e os outros 6 que sobraram, e passamos uma semana atrás de alguém que teria sido responsável. Porém, não achamos nada, e como ficou combinado da gente se encontrar no bar do Senhor Hélio, assim fizemos, e esperamos por 2 dias, e o único homem que apareceu foi o Antônio. Ele estava tão assustado que mal falava. A gente perguntava as coisas, mas ele falava nada com nada. E o Vitorino logo disse: "Pronto, o homem ficou louco da cabeça." Mas aquilo não era loucura, e sim medo, pois percebi que ele segurava sua medalha de São Jorge na mão. A gente esperou o homem se acalmar, e só depois de 2 dias que ele falou uma coisa macabra pra gente. O Antônio disse: "Tá com 6 dias que eu e o Justino achamos a casa de onde o Sebastião morava. A família do homem é rica, tem uma grande plantação de café, além de ter mais de 500 cabeças de boi. As terras dele ficam lá para as bandas das marrecas." E quando chegamos na casa dele, a sua esposa chamada Edith nos contou tudo o que estava acontecendo por lá. E no início eu não acreditei, pois ela nos disse que tinha um lobisomem atacando os animais da fazenda e que o Josué e o Sebastião foram vítimas do bicho. Suspeitei daquela história, por isso fiquei na tocaia com o Justino. E de madrugada apareceu um homem por lá. Ele estava sem roupas e andava cambaleando. E a gente correu atrás dele, mas o homem bem rápido se embrenhou no mato e se escondeu lá. E quando ele saiu, já foi igual uma besta fera, um bicho grande e peludo, que fedia que nem ovo podre. Atiramos naquele maldito, mas ele parecia nem sentir as balas, e veio correndo em nossa direção, e eu dei mais sorte que o Justino. O pobre homem foi atacado pela besta, que abocanhou seu pescoço e não soltou. E só no outro dia de manhã que tive coragem de voltar na fazenda, e o corpo do Justino estava lá. O bicho tinha feito uma carnificina. Bom, nem eu e nem o Vitorino acreditamos naquela história,
Primeiro, que não acreditamos em lobisomem, e segundo, como ele havia fugido do bicho. Mas mesmo assim, relevamos tudo isso e perguntamos dos outros homens. E o Antônio disse que eles também tinham sido vítimas daquele ser. Na hora, Vitorino ficou com sangue nos olhos e só queria saber onde era a fazenda. E o Antônio nos mostrou. E 2 dias depois, saímos para ir lá. E a esposa do homem, que parecia nos esperar, estava na varanda da casa sentada numa cadeira. E assim como ela disse para o Antônio, ela nos contou do bicho que estava atacando aquela fazenda. Só que eu perguntei: e vocês não fazem ao menos ideia de quem é esse lobisomem? Algum parente ou amigo próximo? A mulher se levantou e foi pegar um álbum da família e nos mostrou uma foto com as 7 pessoas. E no canto tinha um homem. Ele tinha uma baixa estatura, era magro e estava todo maltrapilho. E ao mostrar a foto, a mulher foi dizendo: é ele aqui, esse baixinho que vocês estão vendo. Depois que ele chegou na fazenda, foi que o lobisomem começou a aparecer. E tenho certeza que é ele, pois meu marido tentou executar ele, mas foi meu marido que foi executado. Se vocês encontrarem esse homem, pode encher ele de bala, pois eu pago vocês. O Vitorino pegou a foto e disse o seguinte: já tô até odiando ele. Um cabra desse não merece estar vivo, não. E saímos atrás do homem. Procuramos nas estradas, no meio do mato, mas não achamos nada. E no final da tarde, sentamos num bar para beber uma pinga. Enquanto bebíamos, vimos o sujeito passando lá do outro lado da rua, encarando a gente. Ele estava todo sujo e somente com uma calça de couro, a mesma que Antônio usava. E pronto, na hora cresceu um ódio na gente, pois percebemos que o Antônio havia sido vítima daquele lobisomem, e a gente que caçava os outros agora estava sendo caçado. E o homem foi mais audacioso, parou na esquina e fez um cigarro de palha, começou a fumar e olhar para a gente. E eu e o Vitorino só rangendo os dentes. E quando ele saiu, a gente saiu atrás também. E já estava quase escurecendo quando ele foi saindo. E esperamos ele chegar numa estrada sem ninguém e bem longe de tudo, para poder fazer o nosso serviço. O primeiro tiro foi o Vitorino quem deu. O homem cambaleou, mas não caiu. Depois dei outro tiro. Ele se ajoelhou, mas logo se levantou. E depois descarregamos os 2 revólveres nele. O homem nem reação teve, caiu ali durinho no chão. E a gente arrastou o corpo dele para dentro do mato. E íamos seguindo de volta para onde a gente estava. E com isso foi passando o tempo. E por já ser quase de noite, antes da gente chegar no bar, aquela estrada de terra já estava toda escura. E quando escureceu de vez, escutamos um uivo alto ao longe, que foi bem assustador. Senti medo ao escutar aquilo, mas a gente já havia dado cabo do homem que virava bicho. Não tinha como ele estar vivo. E nem apressei o passo, continuei andando normal. Foi quando novamente aquilo berrou, bem alto e bem mais perto da gente. E foi aí que comecei a andar mais rápido. Vitorino, vendo que eu estava com medo, disse o seguinte: tá com medo, cabra? Se ele vir, a gente enfrenta ele. E não corre não, senão quem vai atirar em ti sou eu. Foi então que assim que ele disse isso, que o bicho saiu do meio do nada e derrubou nós 2 com um empurrão. E logo depois ele começou a morder o braço do Vitorino. Na mesma hora, peguei meu revólver e descarreguei o 38 nele, mas o bicho nem se mexeu, só continuou rasgando o Vitorino. Peguei o revólver dele no chão e dei mais 5 tiros no bicho, só que ele nada de sentir. Foi então que, gritando, o Vitorino disse: foge daqui, tu não vai estar sendo covarde não se correr, tu vai estar sendo esperto, vai que eu seguro o bicho aqui. Nessa hora ele tirou a peixeira dele da cintura
e começou a dar umas estocadas naquele demônio. E após escutar o que ele disse, saí correndo sem nem olhar para trás. E depois de ter chegado no bar, fiquei arrependido de ter deixado ele sozinho. Mas como foi um pedido dele, eu acatei. Fiquei no bar até o amanhecer. E logo quando o galo cantou, eu voltei lá onde o bicho tinha nos atacado. E tava o Vitorino todo estraçalhado e o homem que nem uma peneira, de tanta estocada que levou do Vitorino. Escondi os corpos deles atrás de uma moita e rezei um Pai Nosso para a alma deles. E depois segui meu caminho indo rumo às outras cidades. Depois de uns anos, conheci uma mulher e tive 2 filhos com ela. E com o tempo, deixei a pistolagem de mão, mas nunca me esqueci do dia em que vi um lobisomem na minha frente. Já vi homem corajoso que não temia nada nesse mundo. Também vi homem que não fugia de uma briga. Porém, nenhum desses chega aos pés de Raimundo, um sujeito normal. Não esboçava ser corajoso e nem que gostava de brigas, mas que depois daquela trágica noite se tornou o terror dos terrores. Bem, conheci o Raimundo quando era jovem. Ele foi muito hospitaleiro comigo e me deu comida e abrigo quando cheguei em sua casa com fome e sede, sendo que até um emprego ele me ofereceu. E como não tinha para onde ir, aceitei na hora a oportunidade que me foi dada. Porém, o trabalho não era nada fácil, pois o serviço era em um garimpo de pedras preciosas. A rotina de trabalho era de 14 horas seguidas, sem quase nenhum descanso, e era de domingo a domingo. Mas mesmo pesado aceitei. E o tempo então foi se passando, e após longos 5 anos, já tinha pego as manhas do trabalho. Havia feito uma casa e estava casado. E foi nesse período que tudo aconteceu. Numa tarde, assim como eu cheguei, um sujeito veio até o garimpo onde eu e Raimundo trabalhava. Um homem esguio, cabeludo e muito fedido. Ele clamava por comida e água. "Pelo amor de Deus, me deem um prato de comida", exclamou o homem pra gente. O Raimundo, vendo ele naquele estado, parou o serviço e foi até em casa pegar uma marmita. E assim que voltou, deu ao homem, que a devorou num piscar de olhos. E só depois de alimentado, que o Raimundo dirigiu a palavra a ele. "Tu é da onde, cabra?", perguntou o senhor Raimundo. Mas o sujeito ficou em silêncio, porém logo falou. "Sou de nenhum lugar não, sou do mundo, vivo perambulando por aí." Logo depois da resposta, o Raimundo novamente perguntou. "E pai, tu tem?" O homem riu e falou o seguinte. "Aquele desgraçado, essas horas deve estar no inferno, e fui eu quem mandei ele para lá." O Raimundo, percebendo que o cabra era coisa ruim, falou assim. "Então mete o pé daqui, caboclo. Já comeu e bebeu, agora tu já pode ir embora." E após dizer isso, voltamos para dentro do buraco do garimpo. Mas o homem não foi embora e ficou na sombra de uma árvore só olhando a gente trabalhar. E só foi embora quando já estava anoitecendo, hora em que a gente também foi para casa. E no outro dia, assim como os outros, aquele sujeito ficou olhando a gente no nosso serviço. Parecia nos vigiar. Até que numa noite, ele deu as caras de quem realmente era. A gente começava às 3 da manhã e só parava às 5 da tarde. E era assim todos os dias. Dito isso, em uma madrugada a gente já estava se preparando para ir trabalhar. Porém algo estava estranho, pois o homem que sempre nos observava não estava ali na sua labuta. O Raimundo, estranhando, logo disse: "O cabra deve ter escutado meu conselho e sumiu no mundo." Nós rimos e logo depois começamos a trabalhar. Porém, mesmo dizendo isso, ele estava incomodado com algo, pois de vez em quando coçava a cabeça e falava da esposa e da filha.
Até que deu 5 horas da manhã e Raimundo disse assim: "Tô com um mau pressentimento, pessoal. Vou lá em casa ver se tá tudo bem." Eu e os homens continuamos trabalhando e ele foi ver sua família. E com isso foi se passando o tempo. Deu 6 horas, 7, e assim que deu 8 da manhã, sabíamos que algo de errado tinha acontecido. E eu e outro homem fomos ver se estava tudo bem. E ao chegar na casa de Raimundo, vimos ele sentado no alpendre da casa chorando. Corremos na direção dele e perguntamos: "O que houve, homem?" O Raimundo, com a voz de choro, falou assim: "Olha ali dentro de casa, o que fizeram com minha família." Entrei bem rápido e já vi o rastro vermelho no chão que ia até a cozinha. Lá a porta estava arrombada e abraçada as duas mãe e filha já estavam sem vida no chão. Algum animal havia feito aquilo com elas. Não aguentei olhar aquela cena triste e voltei para falar com Raimundo, que me disse assim: "Isso daí foi obra de um lobisomem, e eu tenho certeza que foi aquele infeliz que há uma semana chegou me pedindo comida. Ele estava esperando uma brecha para atacar, e quando achou, ele reagiu. Mas eu acho aquele maldito, e dou a ele a justiça dos homens." Raimundo disse isso com sangue nos olhos. O homem estava louco de raiva. Só queria encontrar o infeliz que fez aquilo com a sua família. Bem, na tarde do mesmo dia, fizemos o sepultamento das duas, e Raimundo passou a noite no meio do mato procurando o lobisomem, porém não o encontrou, e ele fez isso por vários dias, e com isso foram se passando semanas, depois meses e anos, e após longos 15 anos, aquele homem novamente deu as caras. O senhor Raimundo continuou vivendo sua vida sozinho. Deixou o garimpo e vendeu tudo que tinha, e se armou até os dentes para esperar o bicho voltar, que para sua sorte e azar dele, resolveu aparecer novamente. E foi aí que tudo aconteceu. Em uma tarde, aquele mesmo sujeito magro e peludo estava na rua pedindo esmolas, e o Raimundo, ao ver ele, o sequestrou e o amarrou em um tronco de árvore e passou a tarde olhando para o homem. Ele me chamou para ajudá-lo, embora eu achasse melhor entregá-lo para as autoridades, mas aquele infeliz não poderia viver entre os homens. Bom, o tempo foi passando e ele o tempo todo pedia desculpa, pois o mesmo não tinha controle do que fazia, mas Raimundo ficou calado, só preparando as balas, e quando já estava anoitecendo, que ele disse assim: "Eu não quero te executar assim não. Quero que tu vire bicho, para só assim eu poder atirar e fazer tu pagar pela vida de minha esposa e da minha filha." O homem riu e falou assim: "Tu nunca vai conseguir. Eu vou fazer contigo o mesmo que fiz com elas." Após ouvir isso, Raimundo ficou calado, e as horas foram se passando, e quando deu por volta da meia-noite, que aquela horrenda transformação começou. Primeiro foi a voz do homem, que foi ficando grossa. Depois foi a vez das suas pernas, que começaram a virar para o lado contrário. E por fim sua cara foi ficando maior e cheia de pelos. Quando a transformação estava quase completa, o Raimundo veio perto dele e disse o seguinte: "Agora tu vai pro inferno, seu desgraçado." E começou a meter bala nele. Foi para mais de 20 tiros. Aquele bicho amarrado na árvore só urrava de dor e sem nenhuma defesa. Mesmo depois das balas terem acabado, o Raimundo continuou apertando o gatilho, mas nada saía. Porém não fazia diferença, pois aquela horrenda criatura logo depois foi ficando menor e novamente virando aquele estranho sujeito. O Raimundo nem tirou ele da árvore, só pegou um machado e terminou o serviço. E não sendo bastante tudo o que já fez, ele ainda tocou fogo nele. Feito isso, só assim Raimundo sentiu que tinha vingado a sua família. Nunca vi tanto ódio em um só homem, mas como disse lá no início, o Raimundo era o mais manso dos homens. Mas após aquela noite,
Ele se tornou um homem frio, o mais cruel. Ele botaria qualquer um no bolso. O lobisomem executou sua família, mas depois de longos 15 anos, ele deu troco pro bicho. Histórias e lendas percorrem muito rápido em pequenas cidades. Muitos contam casos sobre lobisomens, demônios e assombrações, mas o que vou lhes contar aqui é uma mistura de todos esses, pois vi tudo com os meus próprios olhos, desde o seu aparecimento até o seu fim macabro. Contarei a vocês a história de Ciprião, o homem que tocava a música do diabo. Lembro que tinha 15 anos quando aquele sujeito começou a tocar em bares e serestas, e ao invés de entreter o povo e trazer qualidade em suas músicas, o mesmo fazia era assustar com seu jeito de cantar. Primeiro que ele mal sabia tocar sua sanfona, acertava uma ou duas notas por vez, sem contar na sua voz, que era arranhada e muito desafinada, e o que ele fazia era de graça, já que ninguém iria pagar para estar ouvindo aquele tipo de música. Pois bem, o tempo foi se passando e já faziam 2 anos que o Araújo tocava de graça em bares e serestas. Isso mesmo, o seu nome de batismo era Araújo. Mais à frente vocês entenderão o porquê de Ciprião. Bem, Araújo, cansado de ser humilhado e hostilizado por todos que o escutavam, fugiu da nossa pequena vila e foi lá sabe-se para onde. O seu sumiço durou longos 9 meses. Tínhamos até esquecido que o tal homem existia. Mas numa tarde, sem ninguém esperar, o Araújo retornou, com uma sanfona dourada nas costas e com um nome que levava a sua música mais macabra, Ciprião. O homem chegou na cidade falando logo que Araújo não vivia mais ali, e quem tomou o lugar dele foi Ciprião. Porém, mesmo bem vestido e com aquela linda sanfona dourada, ninguém o levou a sério e continuaram a zombar de sua cara. O homem, com ódio no coração, pegou a sanfona e disse: "Hoje às 7 da noite, vou tocar de graça no bar do Tadeu. Aposto com todos vocês que irei impressionar na primeira música que vou tocar." O pessoal riu e nem acreditou muito na história do homem. E assim a vida seguiu, e ao das 7 da noite, somente uns gatos pingados foram até o bar do Tadeu. E para não dizer que tinha pouca gente, devia ter umas 10 ou 15 pessoas ali. E de noite, nem escutamos nada, nem ouvimos o povo comentando. Mas ao amanhecer do outro dia, quando Dona Cícera for atrás de seu esposo, que não havia retornado para casa, descobrimos a terrível carnificina que aconteceu no bar do Tadeu. De manhãzinha só vimos os corpos dos pobres homens que foram até o bar escutar o Ciprião tocar. Eles estavam carbonizados, alguns até sem partes do corpo, e contando ao todo, junto com o dono do bar, tinham 16 corpos ali. Ninguém entendeu o que tinha acontecido, se foi um incêndio ou um acidente, e ninguém suspeitava do Ciprião, já que ele devia estar também entre as vítimas. E foi depois de ouvirmos o relato do Sr. Lauro que ficamos completamente apavorados. Ele nos disse: "Viu o Araújo passando pro bar do Tadeu, ou melhor, o Ciprião. Daqui de casa deu para ouvir. Ele tocou umas 10 músicas e depois não ouvi mais nada, só uma gritaria e um grande bicho que saiu correndo de 4 de dentro do bar. O bicho passou pela rua e se embrenhou no mato, e após a sua saída, que o fogo começou." Depois que ouvimos isso do Sr. Lauro, ficamos todos preocupados, pois começaram a suspeitar que o causador daquela carnificina tenha sido um lobisomem, e o medo se espalhou pela pequena vila. Eu mesmo nem saí de casa com medo do bicho que estava rondando por aí. Mas tudo se acalmou depois desses vários ocorridos. Só que dias depois, em uma cidade vizinha minha, houve algo parecido com eles. Vários corpos carbonizados e muitas vidas ceifadas.
Aquilo que nos atacou também passou por aquela cidade, porém não só por ela, mas várias outras. E o mais macabro de tudo era que todos afirmavam que um jovem cantor passou dias antes em cada um desses lugares. E foi aí que sacamos na hora. Deve ser o Ciprião. E logo após essa descoberta, todos ficaram com ódio e passaram a caçar o homem, mas o maldito sempre se escondia ou fugia quando encontrado. E após várias tentativas frustradas, o pessoal desistiu de procurá-lo, e com isso o tempo foi se passando, e havia se passado longos 9 anos. Eu comecei a trabalhar no bar do Afonso, filho do finado Tadeu, e a vida estava pacata e seguindo normalmente, até que numa manhã o Ciprião retornou. Na rua só se ouviam os murmúrios. É ele? Não, não é ele não. É ele sim, eu conheço bem a cara dele. Todos cochichavam sobre o homem que estava na rua, que era o Ciprião. Vi ele andando, muito magro, com olhos de insônia e segurando sua sanfona dourada. Ele olhava de um lado para o outro, parecia ter medo de algo ou estar fugindo de alguém, mas não era para menos, já que fora ele quem causou todos aqueles terríveis acidentes. Ciprião, seu maldito, foi tu quem destruiu a minha família, disse o Afonso com o facão em sua mão, e ele já ia atacar o pobre Ciprião, porém foi parado pela população de fazer uma tragédia, e assim prejudicando a sua própria vida. Me solta, dizia o Afonso desarmado, e Ciprião continuou a caminhar pela nossa vila, e assim que chegou numa praça, o homem se deitou em um dos bancos, e logo pegou no sono, mas do nada ele se acordou aos gritos. Socorro, socorro, ele vai me pegar, dizia ele desnorteado. E Dona Cícera foi quem se compadeceu e levou uma garapa de açúcar para o homem se acalmar. E após conversarem baixinho, os dois foram à igreja e lá ficaram até as 4 da tarde. Porém que Ciprião saiu com Dona Cícera. O homem ficou chorando na calçada da igreja e alguns com sangue nos olhos queriam atacar ele, mas foram parados após o anúncio do padre, que disse: Meu povo, vamos se acalmar, pois Ciprião, assim como vocês, também é um filho de Deus, e a sua sentença já foi anunciada. Ele vai explicar tudo essa noite, por isso, deixem ele em paz. Ficamos sem entender o porquê das suas palavras, mas como a voz do padre era a voz de Deus, aceitamos numa boa. O dia passou rápido, e às 7 da noite, Ciprião foi até a praça, e com a sua sanfona dourada, começou a tocar as mais belas músicas, e o seu belo som atraiu a população, que foi chegando e chegando até lotar a pequena praça. Todos estavam maravilhados e tinham até esquecido de todos os acontecidos. Ele tocou uma música, 2, e depois de terminado a 8ª, Ciprião deu uma pausa e fez um discurso macabro. Ele disse: Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a todos dessa pequena vila, pois causei muita dor para vocês. Há 9 anos atrás, eu tocava de graça em bares e serestas, mas todos zombavam de mim, até que fugi e prometi que seria o melhor da região. E cá estou eu, um dos melhores. Porém, para conseguir tais habilidades, fiz uma coisa que poucos fariam. Eu fiz um pacto com o diabo. E em troca da fama, ele me pediu 100 almas. E foi isso que fiz. Mas há 5 dias atrás, em minhas contagens, cheguei a 99 almas. E na noite em que cheguei a esse número, o diabo me visitou e disse que a 100ª vítima seria eu. E para ele me levar, basta eu tocar uma última vez a minha música mais famosa, Ciprião, que hoje vocês ouvirão e se recordarão para o resto da vida. Ficamos assustados com essas palavras, porém poucos acreditaram e alguns até zombaram, mas foi só o Ciprião começar a tocar
que coisas macabras começaram a acontecer. Primeiro foi o ar que ficou pesado, depois começamos a sentir o chão tremer, e por fim, no meio da multidão, um homem começou a dançar com várias pessoas. Dançava com um, depois com outro, e assim foi até perto da música acabar, e já perto do fim, aquele que estava dançando com todos foi até a frente de Ciprião e começou a dançar ao redor dele. O homem dançava, pulava e ria, e o Ciprião continuava firmemente tocando. Parecia já aceitar o seu destino, e assim que ele terminou, foi que tudo aconteceu. Primeiro foi que o homem começou a rir da cara de Ciprião. Ali era o próprio diabo. Depois do nada, o chão começou a pegar fogo, e novamente o homem voltou a dançar. Dançava e sorria, e Ciprião começou a queimar até seu corpo se reduzir ao pó. E após não restar mais nada de Ciprião, o homem ficou de quatro e começou a virar um bicho, que logo correu para o mato até se perder na escuridão. Vendo aquilo, muitos correram, mas fiquei de longe só observando o trágico e macabro fim de Araújo, ou melhor, de Ciprião. Após aquela noite macabra, foram muitos os comentários, e todos ficaram assustados e tristes com o que aconteceu com Ciprião. E o tempo passou, e após 9 dias, por volta das 1 da manhã, todos ouviram a música da sanfona dele. A sua alma não havia descansado, e a partir daquela noite começou a sua sina de rondar as ruas da pequena vila, e ainda hoje a assombração de Ciprião passa por aqui.